Oi pessoal, aqui é o Juliano. Como vocês sabem, aqui no canal Viver de Tradução eu comento sobre os aspectos do trabalho de um tradutor. Eu já traduzo há quase 10 anos e tenho experiência nessa área de tradução. Mas não sei se muitos de vocês sabem, os tradutores eles também fazem outros tipos de serviços. Eles prestam outros tipos de serviços aos seus clientes. E nesse vídeo eu vou comentar sobre alguns serviços que os tradutores podem oferecer. Alguns deles vocês já devem conhecer muito bem, talvez outros vocês nunca tenham ouvido falar, mas de toda forma eu vou comentar aqui sobre alguns serviços que os tradutores prestam e vou explicar sobre cada um deles. Primeiramente, o tradutor ele oferece o serviço de tradução. Esse é o serviço mais óbvio no qual a gente pode pensar. E o que seria a tradução? A tradução é pegar um texto em uma língua e escrever esse mesmo texto em outra língua. E no caso da tradução, especificamente, seria pegar um texto em uma língua estrangeira e traduzir para a sua própria língua nativa. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu pego um texto de inglês e traduzo para português, eu estou fazendo uma tradução. É uma coisa que todo mundo já deve saber o que é. E também tem a tradução no sentido contrário, né, que é da língua nativa para a língua estrangeira. Por exemplo, do português para o inglês. E nesse caso a gente chama esse tipo de serviço de versão. Então, se eu pego um texto em português e traduzo para inglês, eu estou fazendo, na verdade, uma versão e não uma tradução. Mas, no meu caso, eu chamo as duas coisas de tradução. É só o pessoal que é mais técnico que gosta de chamar um sentido de tradução e no outro sentido de versão. Mas tá aí dois serviços que os tradutores prestam, né? Tradução e versão. Também tem outro serviço que é muito requisitado, que é o de revisão. Ou seja, a gente pega um texto traduzido, né, e a gente lê aquele texto e também lê o texto de origem e revisa aquela tradução. Então esse é um trabalho também muito comum que os tradutores fazem. Eu, por exemplo, às vezes trabalho como tradutor e outras vezes trabalho como revisor em projetos diferentes. Em 2017, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu trabalhei em mais de 1.400.000 palavras, das quais pouco mais da metade foi revisão e menos do que a metade foi tradução. Então, no ano passado, eu mais revisei do que traduzi, né? E falando de tradução e versão um pouco mais, a maioria dos trabalhos que a gente vai fazer, eles são traduções, ou seja, para o idioma nativo. E a minoria, a grande minoria, quase nenhum, serão versões, ou seja, para o idioma estrangeiro. Isso porque é preferível que você traduza para o seu idioma nativo do que para um idioma estrangeiro. Então já comentei sobre 3 tipos de serviços: tradução, versão e revisão. Agora também tem outros serviços que a gente sempre ouve falar muito também. Por exemplo, o de legendagem. Quer dizer, a gente pega um texto de um filme ou um documentário, ou uma peça, né, cinematográfica que tem imagens e a gente faz a legendagem daquele trabalho, né? Então, no caso aí, é o trabalho de legendagem. Qual é a diferença? A diferença é que na legendagem você pode ter limites de caracteres para colocar ali naquele espaço. E também a questão do tempo entre uma legenda e outra. Então tem outras coisas aí que estão envolvidas no trabalho da legendagem, que não é simplesmente uma tradução, mas é uma tradução para um trabalho cinematográfico ou que tem imagens que vão ser passadas, né? Um documentário, um filme, alguma coisa assim. Então tem isso também, legendagem. Outro trabalho que um tradutor pode oferecer é o de dublagem, que aí no caso seria mais para um ator do que para um tradutor. Mas de toda forma, a dublagem, ela também tem que ser traduzida, né? Porque você tem lá uma pessoa falando em uma língua e você tem que traduzir aquela fala para outra língua
para que algum profissional faça a dublagem depois. E a dublagem e a legendagem, elas são diferentes. Porque, não sei se vocês já viram filmes dublados e legendados ao mesmo tempo, você vê que a pessoa fala uma coisa e na legenda aparece outra coisa. Então, nem sempre a legenda e a dublagem, elas têm o mesmo texto. Porque, às vezes, as pessoas falam de um jeito diferente do que elas escrevem ou leem, por exemplo. Então, tem também esse outro tipo de serviço que seria a dublagem. Outro serviço que os tradutores podem oferecer também é a pós-edição de tradução de máquina. O que significa isso? Quer dizer que o texto original ele foi traduzido por uma máquina. Por exemplo, um que nós conhecemos muito bem é o Google Translate. Mas claro que tem outros programas de tradução de máquina mais especializados, até de determinados clientes, que são usados mais do que o Google Translate, que realmente é uma ferramenta apenas para um usuário de internet, que não tem muita prática ou nem tempo e nem necessidade de uma coisa muito precisa. Mas tem outros programas de tradução de máquina que são bem mais precisos do que o Google Translate. Enfim, esse é um serviço que o tradutor pode oferecer também, após edição de tradução de máquina. Então, às vezes o cliente, a agência de tradução envia para você um texto já traduzido por uma máquina e você vai fazer uma revisão de tradução de máquina. E essa revisão, ela é mais demorada do que a revisão de uma tradução humana. Porque a tradução humana, claro, ela tem a qualidade muito melhor e já está quase finalizada. E se você for revisar uma tradução humana, você vai levar menos tempo do que se você for revisar uma tradução de máquina. Mas, de toda forma, a tradução de máquina existe e a pós-edição de tradução de máquina também é um serviço que pode ser oferecido pelos tradutores. Outro tipo de serviço também é a transcrição. Ou seja, você vai escutar um áudio de alguém falando alguma coisa e você vai transcrever aquele texto. Ou seja, você vai escrever o que está sendo falado. Esse trabalho é um trabalho bem demorado. Então a pessoa fala ali 5, 10 minutos, você vai demorar algumas horas para poder transcrever aqueles poucos minutos de áudio. Porque em 1 minuto de áudio a pessoa pode falar centenas e centenas de palavras. Então você imagina, se você escutar um áudio de 20 minutos, você com certeza vai levar pelo menos algumas horas para poder transcrever. Esse é outro serviço também que é solicitado pelos clientes, que é a transcrição. Tem um serviço que o nome é bem parecido, mas é outra coisa, que seria a transcriação. O que seria isso? Ela é uma tradução com uma pitada de criação, uma pitada de criatividade. Ou seja, você pega um texto, normalmente um texto de marketing, e você vai não apenas traduzir aquele texto, mas você vai também criar outras coisas dependendo do seu mercado, dependendo do seu público-alvo, dependendo do seu país. Então isso aí também envolve talvez um pouco de publicidade, um pouco de marketing. O tradutor aí teria que ter um esforço a mais, além da tradução em si, que ele aí incluiria um pouco mais de criatividade, ele incluiria talvez algumas frases, ou ele resumiria coisas que não fariam sentido. Então é o trabalho de transcriação. Outro trabalho que o tradutor pode oferecer é o de localização. Também é parecido um pouco com a tradução, mas a localização, no caso, seria você adaptar para o seu próprio país aquele texto. Por exemplo, você não vai escrever milhas por hora, você vai ter que converter para quilômetros por hora. Então você vai localizar aquela velocidade que está numa unidade de medida para outra. Você não vai colocar o peso em onças, mas você vai colocar em quilos. Você talvez não vai colocar o valor em dólares, mas vai converter para reais. Então, tudo isso faz parte da localização. Quer dizer, você vai adaptar o texto para aquele público daquele país. E a localização, ela não envolve apenas a adaptação de valores e unidades de medida, como eu mencionei, mas ela também envolve outros tipos de adaptações
né? Por exemplo, de vez em quando a gente vê num filme uma pessoa falando alguma coisa e ela menciona um entrevistador, por exemplo, né? Digamos, ele entrevista tão bem quanto fulano de tal. E ele fala o nome de um entrevistador americano, talvez. Só que no Brasil, por exemplo, ninguém vai conhecer essa pessoa. Então, provavelmente nesse filme, na legenda, estaria localizado para o nome de um entrevistador famoso brasileiro que fosse semelhante àquele entrevistador americano. Então, talvez na legenda poderia aparecer assim: aquele cara entrevista tão bem quanto o Jô Soares. No caso aí, Jô Soares estaria substituindo o nome da pessoa americana, que não faria sentido no Brasil. Então, isso é a localização, né? É mais ou menos uma tradução com algumas adaptações, né, conversões de valores, fusos horários, moedas e tudo mais. Então, isso seria também a localização. E outro tipo de serviço que o tradutor pode oferecer também é a interpretação. Eu também já comentei aqui em alguns vídeos sobre esse assunto. E a interpretação, no caso, é um discurso falado, onde o intérprete está também falando na outra língua, né? Então, no caso, a interpretação ela pode ter 3 modalidades. Pode ser a interpretação simultânea, que é aquela talvez mais conhecida de todo mundo, que a pessoa está falando, o intérprete está ouvindo e na mesma hora ele já está falando na outra língua para pessoas que estão com fone de ouvido, por exemplo. Então, a interpretação simultânea. Também tem a interpretação consecutiva, que seria a pessoa está falando, depois ela para de falar, depois o intérprete fala, e depois a pessoa fala de novo, e depois o intérprete. Então eles ficam revezando, né? Cada um fala 1 minuto ou 2 minutos, de forma revezada, porque talvez não tenha naquele momento a tecnologia de receptores e transmissores, e não tenha a disponibilidade tecnológica para fazer uma interpretação simultânea. Então aí seria usada a interpretação consecutiva. Também pode ser feito talvez num cenário onde haja um guia de turismo que está com um grupo de pessoas e o guia de turismo explica alguma coisa e depois o intérprete interpreta consecutivamente, depois o guia explica outra coisa e o intérprete interpreta novamente. Então essa seria a interpretação consecutiva. E acabei de falar aqui mais um serviço também que pode ser prestado pelos tradutores, pode ser o acompanhamento de turistas. No caso, uma pessoa vem visitar uma cidade e aquele intérprete ele pode acompanhar aquele grupo de pessoas e servir como o intermediário na comunicação dos turistas com as outras pessoas. E a terceira modalidade de interpretação seria a interpretação sussurrada, ou seja, você está do lado da pessoa e você está interpretando apenas para uma única pessoa. No caso, você está ouvindo um palestrante, por exemplo, e você está simultaneamente interpretando no ouvido dessa pessoa que está ao seu lado. Essa pessoa que não vai entender aquele discurso, né? Seria a interpretação sussurrada. Então, esses foram alguns tipos de serviços que eu separei aqui. Existem também outros que um tradutor pode oferecer. Então, vamos dar aqui uma revisada. Eu vou pegar aqui as minhas anotações e vou ler novamente o que eu expliquei. Foi a tradução, versão, revisão, localização, pós-edição de tradução de máquina, legendagem e dublagem, transcrição, transcriação e a interpretação simultânea, consecutiva e sussurrada. Então, esses são alguns dos serviços que os tradutores podem oferecer. Você pode pesquisar mais sobre cada um deles. Aqui no meu canal eu já comentei um pouco sobre alguns desses serviços, principalmente a interpretação e tradução e revisão. E vocês podem perguntar e pesquisar um pouco mais sobre cada um desses serviços e outros que os tradutores podem oferecer. Então é isso aí, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.